Tema do episódio de hoje: como lidar com depressão. Bom, para falar então sobre esse assunto, a gente troca uma ideia com o Fernando Fernandes, psiquiatra do Programa de Transtornos do Humor do Instituto de Psiquiatria da USP. Muito obrigado. Doutor, a gente observa que o senso comum muitas vezes se espanta que alguém sorridente tenha depressão. Por que uma coisa não exclui a outra? Nossa, a pergunta é muito boa, porque até entre pacientes que me procuram em sofrimento, é comum ouvir comentários do tipo: doutor, eu acho que eu não estou com depressão, porque depressão não é aquela coisa de ficar na cama, não conseguir levantar da cama, ficar chorando, eu não sou assim. Ah, mas outro médico me encaminhou, psicólogo me encaminhou, enfim. Essa dúvida é bastante comum. Na verdade, o que se chama de depressão é um conjunto de quadros clínicos muito abrangente e muito heterogêneo. Existem muitos tipos de depressão. Há inclusive um tipo de depressão descrito desde a Grécia Antiga, né? Desde o primeiro tratado de medicina da medicina ocidental, Corpus Hipocrático, já tinha lá melancolia descrita, né? Esse é o protótipo, vamos dizer assim, aquele estereótipo da depressão. Mas ao longo do tempo começou-se a perceber que existem muitas variações desse quadro prototípico. Então, há uma depressão, por exemplo, conhecida como depressão atípica, que uma das características dela é exatamente essa: a pessoa tem a capacidade de reação. Então, se algo bom acontece, ela reage, pode sorrir. É aquela depressão até que é vítima de algum preconceito, que fala assim: no churrasco eu vi ele estava bem, agora está em depressão aí. Né? Eu vi que ele estava bem, isso não é depressão. Então, há depressões em que a pessoa reage, pode sorrir, expressar bons afetos e depois volta a ter os sentimentos depressivos. Então, depressão é um quadro muito heterogêneo. Tem gente que chama essa depressão de depressão sorridente, de uma maneira didática, né? Tem até um vídeo no meu canal que eu falo depressão sorridente. Eu explico isso. Então, a pessoa pode não estar triste ou com desprazer o tempo todo. Há momentos em que ela reage. Então, depressão é um quadro muito... E existem muitos tipos, né? Tem a depressão ansiosa, tem a depressão atípica, tem a depressão melancólica, a depressão pós-parto. Então, a depressão é um diagnóstico, é uma porta de entrada para múltiplas possibilidades de quadro. Eu costumo dizer que não tem um paciente em depressão que é exatamente igual ao outro. A minha próxima pergunta era justamente se a gente conseguia estabelecer sintomas para a depressão, mas como o senhor falou que são depressões, né, vários tipos de depressão, fica difícil estabelecer os sintomas gerais. Dá para dizer isso ou não? Não, dá sim, dá. Existem o que a gente chama de sintomas nucleares. Existem os sintomas que são necessários para fazer o diagnóstico e existe o quadro clínico como um todo. Esse quadro clínico como um todo, aí são muitas as possibilidades de sintomas que podem haver. Mas há aqueles chamados sintomas nucleares, que são necessários para que haja depressão, que são comuns aos quadros, né? Eu vou falar sobre eles. Eu brinco que o quadro clínico da depressão, ou entender os sintomas da depressão, é que nem o Shrek. Não sei se vocês vão lembrar. Quando o Shrek falou para o burro que o ogro era que nem uma cebola. Vocês lembram disso? Aí o ogro, cebola, faz os outros chorar, é isso? Aí falou, não, tem camadas. Então, camadas de sintomas, desde os mais nucleares aos necessários para fazer o diagnóstico e os que fazem parte de um quadro clínico mais amplo. Entre os nucleares estão a tristeza ou o desprazer. Aí entra aquilo que eu falei, que há depressões sem tristeza, mas a pessoa tem um profundo desprazer com a vida. Apatia, né? A apatia já é um sintoma depressivo, que se confunde um pouco com desprazer. A apatia é quando a expressividade dos sentimentos e emoções estão apagados e não sente prazer. Então, há depressões com apatia, sem dúvida nenhuma, e que não se expressa muita tristeza. Esses são sintomas nucleares. Então, a pessoa não expressa mais o prazer nas coisas que antes eram bacanas ou sente tristeza. Ou as duas coisas também, triste e desprazer. Aí vem os sintomas que fazem o diagnóstico. Aí entra dificuldade de concentração, pensamentos negativos, alterações do sono, do apetite. E aí um quadro clínico mais amplo, que aí são múltiplas as configurações de sintomas que podem acontecer. Então, a resposta para essa pergunta não é tão simples. Tem um quadro típico? Tem, mas existem quadros muito diferentes que as pessoas não reconhecem também. Para fazer o diagnóstico, o médico faz o quê? Ele busca os sintomas nucleares, comuns a todos os quadros depressivos e necessários para fazer o diagnóstico. Mas na compreensão melhor de como a depressão faz parte da vida, né, está agindo na vida da pessoa, aí múltiplas considerações são feitas além desses sintomas, né?
Olá, muito obrigado por ter chegado até aqui. Meu nome é Fernando Fernandes, sou médico, psiquiatra e palestrante. Aqui nós falamos de saúde emocional, bem-estar e comportamento. Se você gostou desse corte, deixa o seu like, que isso é muito importante pra gente, e também se inscreve no canal, é muito fácil. Clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e clica no sino, assim você não perde nenhuma novidade. Se você gosta desses temas, para me seguir em todas as redes é sempre Psiquiatra Fernando Fernandes. Se você gostou desse corte e quer ver a entrevista completa que eu dei no Finitude Podcast, o link está na descrição. Por enquanto eu deixo esses vídeos aqui para você continuar me assistindo. Muito obrigado novamente, fique com Deus e até um próximo vídeo.